Olá, muito bom dia para você. Começa neste sábado a fase decisiva do módulo 2 do Campeonato Mineiro e a NTV vai transmitir jogos do hexagonal final. Amanhã tem o RT e a Aimorés. Veja mais no 30 Minutos desta sexta-feira, 23 de junho. Robinho da URT, artilheiro da primeira fase do módulo 2 do Mineiro, quer repetir feito no hexagonal final. Universitários destaques recebem homenagem no Unipan. Arraial de vacinação. Postos de saúde de Patos de Minas abrem neste sábado para colocar cartão em dia. Automedicação. Entenda os perigos desse hábito. Os detalhes e mais informações a gente te conta agora no 30 Minutos, que já está no ar. Os universitários que conseguiram as melhores classificações no processo seletivo do Unipan são homenageados. Tradição que valoriza o empenho destes alunos. O evento tem como objetivo principal premiar os alunos classificados em primeiro lugar de cada curso no vestibular 2023. Além dessa premiação separada por cursos, o Unipan também premiou o primeiro lugar geral que obteve a maior nota no processo seletivo. O aluno homenageado foi Eduardo Caetano de Araújo, graduando em Psicologia. Eu acho que muito além, do prêmio financeiro que eles ganham, é o ânimo que isso dá para o aluno. Ele já entra sendo elogiado por aquilo que ele é, ou seja, um bom aluno. E eu acho assim, extremamente importante para a própria família também. É o incentivo para o pai e para a mãe, que luta tanto às vezes para pagar uma mensalidade. Então acho que a gente tem que elogiar sim as coisas boas. O ser humano tem mania de só depreciar, Eu acho que é um momento muito importante para o aluno, para cada curso, e uma maneira de homenagear o professor José Muriel, que foi um professor que tanto fez, pela Fundação. Os alunos homenageados, que tanto se prepararam para prestar o vestibular, reconhecem a importância de começar a vida acadêmica sendo reconhecidos e recompensados. É muito gratificante, poder ter passado em primeiro lugar de uma instituição tão renomada, e é muito importante, assim, depois quando a gente chegar lá na frente, ter formado, ver o currículo, ver que todo o nosso esforço e dedicação valeu a pena. Eu tinha um cronograma de estudos bem assíduo, eu gostava de seguir tudo bem direitinho. Eu me preparei também fazendo provas antes, do meu terceiro ano, eu fiz as provas aqui do vestibular, então foi muito importante ter essa rotina direitinho. O professor José Muriel Cardoso, por vários anos, se dedicou à assessoria educacional da FEPAM, tanto na criação da fundação quanto na implantação dos seus primeiros cursos. Hoje, a premiação leva o seu nome como forma de demonstrar toda a gratidão da instituição. O evento acontece todos os anos e continua sendo uma tradição para todos aqueles que prestam o vestibular. É muito importante, a gente receber esse prêmio. Eu acho que a gente já começa a faculdade com um estímulo muito maior, se preparando ainda mais para os estudos, porque a gente vê que realmente todo o esforço que a gente teve ali ao longo dos anos para o vestibular agora está sendo recompensado, e na faculdade vai ser da mesma forma, Parabéns a esses alunos, Reforma tributária. A seguir a gente fala como isso afeta a nossa vida. E também, posto de saúde de Patos de Minas abre nesse sábado para colocar cartão vacinal em dia. A reforma tributária deve ser votada pela Câmara dos Deputados na primeira semana de julho. Se aprovado, o governo pretende aumentar a capacidade de investimento sem estourar a dívida pública e também muda a forma como nós pagamos os impostos. A ideia da reforma tributária é mudar as leis relacionadas aos tributos e como se darão seus recolhimentos em todo o território nacional. Nós vamos denominar de reforma tributária um conjunto de alterações, tanto da Constituição de 88 quanto da legislação tributária brasileira, com o objetivo essencial de produzir uma aglomeração de alguns tributos relacionados ao consumo. Tributos como o ICMS, o IPI, o ISSQN, PIS, PASEP, COFINS serão aglutinados em um único tributo, reduzindo dessa forma a burocracia na arrecadação e, de certa maneira, criando obstáculos para a chamada guerra fiscal entre estados e município. A proposta prevê também instituir impostos seletivos, incidindo sobre produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como é o caso de cigarros, bebidas alcoólicas ou alimentos à base de açúcar,
conceito que os economistas chamam de tributação sobre o pecado. Há também o cashback para pessoas com baixa renda. A reforma tributária apresenta também algumas transformações do ponto de vista da população. A população mais carente, a princípio, poderá contar com um sistema de cashback tributário, muito parecido com aquilo que acontece com a chamada restituição do imposto de renda. Então, parcelas da população, ainda a serem definidas pela reforma, poderão receber valores embutidos nos preços de produtos e serviços que elas pagaram, conforme ainda previsões a serem definidas. Para o especialista, com esta reforma, devem ser afetados todos os micro e grandes empresários. Será possível abater da tributação subsequente valores tributários pagos pela cadeia anterior. Faço-me mais claro. O tributo pago pelo industrial poderá ser abatido pelo atacadista e este tributo será abatido também pelo varejista quando realiza a venda para o consumidor final. A expectativa é que haja aqui sim uma redução tributária. Do mesmo modo, podemos esperar para o microempresário e como também para o grande empreendedor uma alteração, porque a reforma tributária ela busca ampliar as figuras de tributação monofásicas. Isso significa o seguinte: um grande agente da cadeia, como por exemplo o industrial, iria recolher o tributo pelas fases futuras, reduzindo encargos burocráticos na arrecadação, principalmente para o pequeno empresário, que muitas vezes não dispõe de uma contabilidade mais avançada. Neste sábado tem arraial de vacinação em Patos de Minas. 6 postos de saúde estarão abertos até às 15h30. A partir das 8 horas da manhã, crianças a partir de 6 meses, adolescentes, adultos e idosos poderão procurar as unidades de saúde para o arraial de vacinação. Está vacinando todo o público, né? A partir de 6 meses de idade, porque a gente tem a bivalente, que é do Covid, a gente tem a meningite, tem os adolescentes, tem os idosos. Então, todo o público acima de 6 meses que não tiver com as vacinas em dia, pode estar procurando as 6 unidades de saúde que vão estar abertas. Serão 6 unidades em funcionamento para atender ao público e ofertadas doses de vacina contra a Covid-19, a bivalente, para acima de 18 anos, meningite C para acima de 16 anos, a CWY para adolescentes de 11 a 14 anos, a vacina da gripe para acima de 6 meses de vida, a HPV para meninos e meninas de 9 a 14 anos e as vacinas do calendário de rotina. Itamaraty, o Padre Eustáquio, Sebastião Amorim, Nova Floresta, Lagoa Grande e Ipanema. O convite, então, se estende a toda a população que esteja com alguma vacina em atraso. Para estar procurando uma dessas unidades de saúde, para estar colocando a caderneta de vacina em dia, tanto dos filhos como dos adultos, dos idosos. Aproveitar a oportunidade que ainda não vacinou da gripe, não vacinou da bivalente do Covid, para estar procurando, para estar se vacinando. Procurar os postos e se vacinar, né? Deixar em dia essa caderneta. Depois do intervalo, a gente fala sobre automedicação. O uso indiscriminado provoca problemas e pode levar à morte. A Clínica e Laboratório Mais Exames é o maior centro médico e de exames de Patos de Minas e região. Agende seu exame e também a sua consulta pelo 3814-1616. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Foi criada uma lei em Minas Gerais para a conscientização dos riscos da automedicação
que é na quarta semana de junho, né? Muitas pessoas usam medicamentos sem orientação de um profissional da área da saúde, sem diagnóstico, prescrição e acompanhamento no tratamento. A automedicação está associada a fatores econômicos e também sociais e é um problema de saúde pública. O uso indiscriminado pode trazer uma série de problemas, inclusive provocar a morte. Quase 8 a cada 10 brasileiros têm o hábito de se automedicar, conforme pesquisa do Conselho Federal de Farmácia. Muita gente tem uma farmacinha em casa, como o Sandro. Porém, ele só toma mediante orientação de um profissional da área da saúde. Sempre que eu vou no médico, eu pego a receita, mas nunca tomo a medicação fora dos padrões que deve ser tomado. Por mais que eu sou da área de saúde e tenho muito conhecimento, desde 2004 que eu trabalho na área da saúde, eu sei dos grandes riscos da automedicação. Entre os fatores que levam à ingestão de medicamentos por conta própria estão a dificuldade em conseguir uma consulta médica rápida, a repetição de quadro anterior e, assim, a opção pelo uso de remédios prescritos anteriormente, por indicação de conhecidos e facilidade na aquisição de muitos medicamentos, por exemplo. Mas a automedicação é coisa séria. A automedicação pode levar a risco de vida. E você deve se preocupar sempre, porque medicamento tem que ser prescrito, das coisas mais simples às coisas mais complexas. Os dados são assustadores. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, a cada ano cerca de 20 mil mortes são registradas em consequência do uso de fármacos por conta própria. O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas da Fiocruz informa ainda que a automedicação leva a mais de 30 mil casos de internação por intoxicação medicamentosa. Vários problemas podem ocorrer devido ao uso indiscriminado de medicamentos. Desde uma reação alérgica a uma doença crônica e até mesmo a óbito, a uma parada respiratória ou uma parada cardíaca, dependendo da medicação e da dose que foi consumida. A automedicação pode ainda mascarar o diagnóstico de doenças e o uso inadequado, como por exemplo de antibióticos, aumenta a resistência de bactérias. Mesmo que o medicamento tenha sido prescrito, a dosagem também não pode ser aumentada por conta própria. Outro alerta é com relação aos medicamentos que podem ser fracionados. Só quando ele tem aquele suco e seja também orientado pelo prescritor da medicação. E as cápsulas podem ser abertas? Só quando o prescritor autoriza, porque existem tipos de medicação e cápsulas ideais, mas em vias de regra, não. Outra orientação é se você não precisar mais do medicamento ou o prazo de validade tenha expirado, deve ser descartado de forma correta. Em Patos de Minas, os remédios podem ser deixados nos postos de saúde. Na área da saúde, existe os 5 certos: medicação certa, dose certa, horário certo, validade certa. Então, nunca deve tomar uma medicação. A medicação venceu ontem, já não serve mais. Vamos falar da previsão do tempo agora aqui no 30 Minutos. O tempo segue firme e com temperaturas amenas na região. Confira aí os detalhes. Previsão do tempo. Neste final de semana, no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, tempo firme e seco. A umidade relativa do ar chega a 30% durante a tarde. As temperaturas seguem amenas pela manhã e à noite. Em Patos de Minas, a máxima nesta sexta-feira chega a 26 graus. Amanhã a temperatura varia de 12 a 26. Mesma previsão para este sábado em Rio Paranaíba. Em Lagoa Formosa e Varjão de Minas, mínima de 12 e máxima de 25 graus. E em Presidente Olegário, varia de 12 a 27. Na sequência, a gente vai falar de futebol aqui no 30. Em América amarga mais uma derrota no Brasileirão. A NTV transmite jogos do hexagonal final do módulo 2 do Mineiro. Nesse sábado tem o RT e a Aimorés. E Robinho, da URT, artilheiro da primeira fase do módulo 2 do estadual, quer repetir o feito no hexagonal final.
Módulo 2 do Campeonato Mineiro entra na fase decisiva e a NTV, em parceria com a Rede Minas, vai transmitir algumas partidas. Neste sábado começa o hexagonal final e um dos jogos que será transmitido é o RT e a Aimorés. Disputam o hexagonal final do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, a URT, Itabirito, Boa Esporte de Varginha, Aimorés de Ubá e Uberlândia. Os 6 clubes classificados se enfrentam no sistema de pontos corridos em 2 turnos, ida e volta. E os 2 melhores colocados sobem para o módulo 1 em 2024. Serão 10 rodadas. O hexagonal final começa no próximo sábado e vai até 12 de agosto. Você pode acompanhar alguns jogos pela tela da NTV, em parceria com a Rede Minas. Neste sábado, as transmissões das partidas começam às 14h30, com Itabirito e Boa em Itabirito. Às 15h30, a URT enfrenta o Aimorés no Zama Maciel e a NTV mostra a partida de forma simultânea com a Rede Minas. Pois é, lembrando que você acompanha a programação da NTV, além do canal 8.1, pelas redes sociais, o site ntv.tv.br, e você pode baixar de graça o aplicativo da NTV no seu celular. A gente continua falando de futebol, agora vamos falar do Robinho, jogador da URT que ganhou visibilidade após conquistar artilharia na primeira fase do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Feito que, claro, ele quer repetir. Robson Luiz Soares, conhecido como Robinho, já marcou 8 gols na primeira fase do campeonato. O jovem de 24 anos nasceu em Salvador e entrou para o mundo do futebol aos 14 e tem construído uma história de sucesso dentro dele. Comecei através de amigos, né? Através da cidade onde é que eu moro, né? Comecei brincando na rua, né? E através de um amigo conhecido do meu pai, que entrou em contato com ele e me observando assim, achou que teria condições, né? De me tornar um jogador profissional. E aí foi que surgiu essa oportunidade, né? De começar nas divisões de base, de diversos clubes que eu passei por divisão de base. E aí estou até hoje, né, nessa trajetória. Ele já passou por diversos clubes e por várias cidades no início da carreira. Hoje, jogando para o RT, passa por uma das melhores fases da sua trajetória, ganhando notoriedade pelo seu desempenho nas partidas. Joguei em Jacuipense, né, Salvador, Atlântico, Vitória da Conquista, em São Paulo, Taboão da Serra, no Vossen, Desportiva Ferroviária, Central de Caruaru, Salgueiro, o Cerrado Esporte de Goiás, e hoje estou aqui no RT. Com pouca idade e muito talento, Robinho ainda tem sonhos a realizar em sua vida como atleta. Os 8 gols marcados representam só o começo de uma linda história que ainda será escrita. Almejo muitas coisas grandes, com muito trabalho, né, com dedicação, né? Não é fácil, mas almejo buscar coisas grandes na minha carreira, né? Financeiramente, ajudar minha família, né? Que é o meu principal objetivo, e jogar em lugares maiores. Pois é, não se esqueça não, hein? A gente falando aí do Robinho, mostrando aí nesses 8 gols que ele fez nessa fase, quer repetir essa boa pontaria que ele teve aí nessa primeira etapa. E você não esqueça não, sábado a gente tem transmissão ao vivo aqui pela NTV dessa abertura do hexagonal final do campeonato, do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Vou ter o prazer de dividir, né, essa transmissão aí com o meu amigo Gui Boaventura